Então, olha, a gente está na fase aqui falando sobre formação da economia global, estamos no mercantilismo. Mercantilismo é a época da primeira fase do capitalismo. O que importava para um país ser rico? Deter o quê? Metais preciosos, ouro e prata. Ok. Você tinha que ter uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais produtos do que importar, vender mais do que comprar produtos. Isso é a lógica que a gente tem até hoje. E a gente parou aqui, né? Ó, nesse tópico, nesse parágrafozinho aqui, estava falando sobre como é que o mercantilismo ele aconteceu aqui na América. Como é que essa primeira fase do capitalismo ela atingiu o continente americano? De que forma? Como é que entendeu? Como é que o mercantilismo, essa primeira fase do capitalismo, ela foi enfrentada aqui na América? Houve o quê? Meio que um pacto. Não sei. Houve o processo de colonização, né? De início da colonização, por parte de Portugal, Espanha começou a colonizar a América Central, algumas partes ali da América do Norte, também na América do Sul. Portugal começou a colonizar o Brasil, tudo colonização de exploração, visando o quê? Basicamente a busca por metais preciosos, já que nessa época, nessa fase do capitalismo, o capitalismo mercantilista, o que importava era você ter ali ouro e prata. Então, a gente já falou disso aí, ok. Mas, nesse início da colonização, do colonialismo, o que é que aconteceu? Existia o Pacto Colonial, que também era chamado de exclusivo colonial. A gente conhece mais por Pacto Colonial, né? Fala mais em um pacto colonial. Mas também era chamado de exclusivo colonial. Então, existia uma relação muito direta entre a colônia e a metrópole. A colônia era o quê? Era aquele local que estava sendo explorado. Foi encontrado, foi invadido e passou a ser ali colonizado. Aqueles povos que habitavam aqueles locais passaram a ser explorados, passaram a trabalhar, né, em prol da metrópole. Ok, e passou a ocorrer um pacto colonial entre a colônia e a metrópole. E quem era a metrópole, Ana Beatriz? A metrópole era quem estava, era o local, né, o país ali que estava colonizando aquela colônia. Então, quem era a nossa metrópole? Portugal. Quem era a metrópole desses outros países aqui que a gente tem na América do Sul? Espanha. Estão entendendo? Então, existia esse pacto colonial. Esse pacto colonial era o quê, Ana Beatriz? Era basicamente o seguinte, a colônia ela só poderia comercializar, vender produtos para a metrópole. E a metrópole poderia comercializar só com a colônia? Não. Ela poderia comercializar com o que ela quisesse, no mundo todo. Certo? Mas no pacto colonial, a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Existia esse acordo. E outra coisa, o que era feito aqui, o que era produzido na colônia, eram coisas que eram para, tipo assim, que a metrópole requeria, que a metrópole queria, necessitava. Então, se Portugal estava necessitando de cana-de-açúcar, se estava necessitando de algodão, se estava necessitando de café, e seja lá qualquer outro produto, era isso que deveria ser produzido aqui na colônia. Então, a colônia, ela produzia produtos, geralmente produtos agrícolas, ou então existia a extração de, quando foi descoberto, né, metais preciosos. Tudo que a metrópole queria. E como a colônia só poderia comercializar com a metrópole, então existia esse negócio de que, tipo, o que a metrópole queria era feito aqui. Estão entendendo? E reparem uma coisa, nesse pacto colonial, a colônia ela sempre perdia, né? Porque ela só poderia comercializar com a metrópole, produzia basicamente um pouco do que era necessitado aqui dentro, sim, mas produzia basicamente o que a metrópole queria, necessitava. E outra coisa, a colônia ela só poderia produzir produtos que eram produtos mais baratos, né? Produtos que eram matérias-primas. Enquanto a metrópole, ela poderia produzir já um produto manufaturado, certo? Poderia já transformar, tipo, aquela cana-de-açúcar no açúcar e poderia vender aquilo ali para qualquer outra parte do mundo. Então, enquanto esse pacto, ele desfavorecia totalmente a colônia. Colônia só comercializa com metrópole. Metrópole pode comercializar com o que ela quiser. Colônia produz basicamente aquilo que a metrópole necessita, que a metrópole quer. Ok. O que é que a metrópole queria? Produtos tropicais, de início, produtos agrícolas tropicais e metais preciosos. Era isso que era feito. Então, Ana Beatriz, ocorreu a primeira divisão internacional do trabalho. O colonialismo, essa colonização aqui na América, promoveu a primeira divisão internacional do trabalho que a gente tem notícia no mundo. A primeira divisão do trabalho. Que primeira divisão internacional do trabalho é essa?
Se é uma divisão internacional, então envolve o quê? O mundo, né? Ou pelo menos o mundo conhecido até então e conectado até então, que era o quê? Europa, América, África, Ásia, ok? Então, essa primeira divisão internacional do trabalho, que a gente chama de DIT, vocês vão estudar muito isso aí futuramente, DIT, a gente vai ver depois a DIT mais contemporânea. Aqui é a DIT clássica. DIT clássica porque é a primeira DIT, é a primeira divisão internacional do trabalho. A primeira divisão internacional do trabalho aconteceu por causa do Pacto Colonial. Olha, colônia só poderia produzir produtos de matéria-prima, produtos do primeiro setor da economia. Enquanto a metrópole poderia produzir o que ela quisesse e exportar para qualquer parte do mundo. Então, existia aqui uma divisão do trabalho internacional. Enquanto colônia só produzia produtos agrícolas e, sei lá, extração de metais preciosos, eu acho que travou. A metrópole ela poderia produzir um produto manufaturado e exportar esse produto. Está vendo que existia uma divisão do trabalho? Enquanto um produzia mais isso, o outro produzia mais aquilo. Primeira divisão internacional do trabalho, entre colônia e metrópole. Essa é a primeira divisão internacional do trabalho que a gente tem notícia. É isso que está explicando aqui, ó. As colônias vendiam seus produtos a preços baixos. Sim, isso aqui eu não falei, né? Os preços baixos por quê? Porque eram produtos que eram matérias-primas, né? E compravam produtos da metrópole a preços mais elevados. Então, eu tinha aqui uma divisão internacional do trabalho, onde cada local, a colônia fazia isso e a metrópole fazia aquilo, e a metrópole sempre ganhava, né? Por quê? Porque ela estava colonizando aquela colônia. Ela tinha poder sobre aquela colônia. Existia o pacto colonial, que dizia que colônia só pode comercializar com metrópole. E é aquilo que a metrópole queria, que ela comercializasse, que ela produzisse, certo? Então, olha, em suma, o que é que acontecia? Basicamente, o que era produzido nas colônias era café, algodão, açúcar ou extração de metais preciosos. Era isso que acontecia, por parte dentro das colônias. Enquanto o produto, quando chegava lá na Europa, né, na metrópole, eles poderiam transformar em um produto e vender aquilo ali, um produto manufaturado. Poderia vender aquilo ali, certo? Era algo desigual. Essa primeira divisão internacional do trabalho, ela meio que demarca já um mundo desigual, né? O mundo das colônias, o mundo mais pobre, e o mundo das metrópoles, que era o mundo desenvolvido, já rico, né? Detinha ali mais poder, tanto político quanto econômico, enfim. Tudo que pudesse ser vendido e gerasse lucro poderia ser transformado em uma mercadoria. Então é por isso que os escravos se tornaram mercadoria, porque eles geravam lucro, eles geravam riqueza, exatamente. A gente vai ver que tudo nessa época do colonialismo, né, da colonização aqui da América, tudo que pudesse ser transformado em riqueza, em lucro, era uma mercadoria. E as pessoas foram escravizadas porque o trabalho delas gerava riqueza, gerava lucro. Então, tudo nessa época que gerasse riqueza era aproveitado como ponto de vista de mercadoria para o capitalismo. Esse capitalismo na primeira fase, que é o capitalismo mercantilista. O colonialismo, esse último parágrafo é muito importante. O colonialismo foi essencial para o desenvolvimento da economia mundial. Então, o colonialismo foi essencial por quê? Porque ele promoveu essa primeira divisão internacional do trabalho, ele demarcou essa primeira divisão do trabalho, onde colônias produzem mais produtos agrícolas e extração de metais preciosos, enquanto a metrópole pode transformar aquilo ali num produto manufaturado e vender para qualquer outra parte do mundo. Então, o colonialismo ele foi essencial para a gente entender a economia mundial, pois permitiu o acúmulo de capitais, né, através desse comércio com as colônias, acúmulo de capitais, e criou condições para que ocorresse a Revolução Industrial. Ana Beatriz, a Revolução Industrial começou quando? A gente está falando aqui de um período de séculos XV, XVI, XVII. E aí? A Revolução Industrial começou quando? Foi no século XVIII, não? Século XVIII, né? Por volta de 1750, metade do século XVIII. Começou onde? Inglaterra. O que é que foi necessário para que houvesse a criação das primeiras indústrias? Money, capital. Capital, ter E muito recursos. dinheiro. E recursos. Que recursos eram esses? Matérias-primas. De onde é que vinha esses capitais? Esse capital aí, esse acúmulo de capital? Foi obtido com o quê? Com a colonização, né? Colonização. E matéria-prima vinha de onde? Das primeiras indústrias? Das colônias. Das como colônias. Na África, das colônias. Por exemplo, Estados Unidos estava sendo colonizado nessa época aí da primeira Revolução Industrial. Grande parte do algodão que vinha
que estava na Inglaterra vinha das colônias estadunidenses. Ia dos Estados Unidos para a Inglaterra, certo? A Inglaterra começou a Revolução porque, na época, ela era grande e poderosa em relação a acúmulo de riqueza, matéria-prima tanto para os seus produtos, para as indústrias que surgiram até então, no início, quanto também ela detinha em mãos muita fonte de energia. Então, ela tinha tudo que ela necessitava. Por isso que ela começou a Revolução. Então, o colonialismo foi essencial para o início da Revolução Industrial. Então, repare, a gente falou de alguns marcos aqui até agora, alguns marcos históricos. A gente falou um pouquinho sobre as grandes navegações. As grandes navegações é o período do mercantilismo, do capitalismo mercantilista, primeira fase. Esse capitalismo mercantilista precisava cada vez de quê? Ouro e prata. Então, preciso buscar isso aí em alguma parte. Aí vem lá, colonização, colonialismo. O colonialismo se interliga com a Revolução Industrial. Por quê? Porque as indústrias surgiram graças ao acúmulo de riqueza, de money, e graças também à matéria-prima, à fonte de energia e tudo mais. Mas tudo isso foi adquirido a partir do colonialismo. Ok. Perceba que uma coisa está interligada com a outra. Aí aqui está só dizendo o seguinte, está dizendo que quando os países se tornaram, as colônias, se tornaram realmente países independentes, não mudou essa subordinação econômica que existia na época que eles eram colônias. Tipo, o Brasil se tornou um país independente em 1822, século XIX, né? 1822, a gente se tornou independente. Foi? Foi? Hã? Foi em 1822? Não sei dizer não, viu? Foi, 1822. Se tornou independente. Quando ele se tornou independente, o que é que aconteceu? O Brasil se tornou um país desenvolvido? Não se tornou independente de Portugal? Tá meio Não. longe Não. até disso. Não. Ele é desenvolvido hoje? A gente ainda é subdesenvolvido. Não. A gente meio que tem uma herança histórica do período colonial, a gente meio que vive essa dependência ainda desde o período colonial. Existe, né? Essa dependência. Uhum. É isso que está dizendo aqui, ó. Mesmo depois da independência das colônias, esse modelo socioeconômico permaneceu. Esse modelo de que os países recém-independentes produziam basicamente produtos agrícolas, vendiam a preços baixos e compravam produtos manufaturados. Isso aí continuou durante muito tempo. E até hoje em dia, né? Tem alguns países que foram colônias que hoje em dia são países emergentes em desenvolvimento, mas ainda são muito subordinados à tecnologia, às inovações, ao money, né, ao investimento estrangeiro de países ricos, que no passado eram metrópoles, geralmente, né? Pois bem, então vamos para aqui. Desenvolvimento tecnológico e internacionalização. Ana Beatriz, o que é isso? Internacionalização da economia. O que é isso? Ó, a internacionalização da economia e a interdependência econômica entre os países se acentuaram nos séculos XIX e XX. Aí a gente vai agora para uma outra etapa da economia global. A gente vai começar uma outra etapa. Essa etapa aqui é a etapa da Revolução Industrial. A gente viu que o colonialismo ele deu bases para a Revolução Industrial, para a primeira revolução. Mas não existiu só uma primeira revolução, existiu a primeira, a segunda e a gente vive na terceira. Essa terceira já é a nossa economia global agora. Mas eu estou ainda aqui. Eu vou começar a primeira com vocês. Ó, o primeiro tópico, a primeira Revolução Industrial. Eu estou na primeira. Aí perceba, Ana Beatriz, o que é essa internacionalização da economia? Quando países no mundo vão começar a investir dentro de outros países, vai haver uma internacionalização da economia. Quando outros países, tipo, investimento, exemplo bem esdrúxulo. Estados Unidos implanta aqui em Caicó uma empresa de extração, uma empresa de energia solar. Vai haver uma internacionalização da economia? Vai. O investimento estrangeiro está chegando aqui. É uma internacionalização. Espero que vocês tenham entendido esse exemplo. Peraí, tem como a senhora repetir a parte que você disse? Foi quando um país começou a fazer o quê com outro país? A investir em outros países. Internacionalizar a economia. É quando essa economia ela passa a ser global, mas ela passa a ser global por causa dos investimentos que são feitos de um país para o outro. Geralmente quem investe é quem? É quem tem mais dinheiro, né? Quem investe não é quem tem mais dinheiro. Quem é que tem mais dinheiro? São os países centrais, os países desenvolvidos? São, não são? Sim.
Então, essa internacionalização da economia, ela passa a ocorrer na medida que os países desenvolvidos passam a investir em outros países, os mais pobres. É isso. A internacionalização da economia e a interdependência econômica entre os países se acentuaram entre os séculos XIX e XX. Eu não colocaria 19 e 20 aqui no livro, eu colocaria 18, porque é quando começa a Revolução Industrial. 18, 19 e 20, onde há aí realmente uma maior propagação, né, da economia mundial por causa da Revolução Industrial. Períodos marcados por intensas mudanças tecnológicas, que são as revoluções industriais. Então, eu colocaria aqui século XVIII, acrescente século XVIII, aí 19 e 20. Então, vamos lá. Vai haver a criação com as revoluções industriais, vai haver novos modos de produzir produtos, vão ocorrer inovações em várias áreas, principalmente na área de fonte de energia, de produção industrial, de métodos de trabalho, de produtos, né, de meios de transporte que vão começar a ser criados, inovados. Vai haver a criação também aqui cita o caso das ferrovias, eletricidade, automóveis, telefones, aviões, computadores, que já é mais recente, né? Computadores, e por aí vai. Vão se criar novos produtos. Com a invenção da indústria, vão surgir diversos produtos que a gente tem hoje em dia e que foram aperfeiçoados ao longo da história. Essas revoluções, elas iniciam no século XVIII, que é essa daqui, a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, a gente já falou um pouquinho dela, ela basicamente se deu na Inglaterra, porque a Inglaterra era o país ali que já reunia todos os fatores essenciais para que ocorresse a implantação das indústrias, que era o quê? Matéria-prima, tinha mão de obra, tinha fonte energética e tinha acumulado muito money com as suas colônias. Então, ela já detinha em mãos ali tudo que ela necessitava para implantar as indústrias. Por isso que na metade do século XVIII, foi o primeiro país a implantar indústrias no mundo, foi a Inglaterra. Que na época se chamava Inglaterra. E hoje em dia a Inglaterra não é mais um país, né? Hoje em dia a Inglaterra é uma região dentro do Reino Unido. O Reino Unido é o país mesmo, de fato. Formado por 4 regiões, né? A Inglaterra é uma delas. Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Portanto, esse período da primeira Revolução Industrial, que se deu aí da metade do século XVIII até metade do século XIX, que é conhecido como primeira grande revolução, ou primeira fase da Revolução Industrial, o que é que ocorreu, Ana Beatriz? Existiram 2 ciclos, a gente diz que existiram 2 ciclos nesse período. O ciclo hidráulico, da energia hidráulica, da energia através da força da água, e o ciclo do carvão. A gente fala que a fonte de energia mais utilizada na primeira Revolução Industrial foi o carvão mineral, né? Que ele era utilizado para quê? Para movimentar máquinas, locomotivas a vapor. Aí surgiram os navios a vapor para transportar mercadorias, né, pessoas e por aí vai. Realmente a principal fonte de energia da primeira revolução foi o carvão mineral. Mas antes de se utilizar o carvão mineral, se utilizou primeiro a água, a força da água, para movimentar algumas máquinas. De início, né, na primeira revolução. Se teve aí o ciclo hidráulico, se utilizou a água como fonte de energia e depois passaram a utilizar, e aí ganhou força, o carvão mineral. A gente só fala do carvão mineral, mas teve também um período aí que eles utilizaram a força da água. Aí outra coisa, o que é que caracterizou esse período da primeira Revolução Industrial? Foi só o carvão mineral? Não foi só o carvão mineral. Primeiro que com a invenção da indústria, com a criação da indústria, né, com a criação da maquinofatura, que a gente chama de maquinofatura, houve a substituição do trabalho que antes ou era artesanal, feito em mãos, ou os produtos eram feitos em mãos, ou eram feitos de forma manufaturada. Ana Beatriz, qual a diferença da manufatura para a maquinofatura? Alguém sabe? A diferença da manufatura para a maquinofatura? Acho que a manufatura é tipo assim, há um monte de gente fazendo uma coisa só, aí a maquinofatura é uma máquina fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, já que é um bagulho mais rápido. Só que o humano ainda era importante, porque era ele que controlava as máquinas. Em que? Na manufatura? Ou na maquinofatura. E na manufatura não existia máquinas, não? Na manufatura? Não, eram muitas pessoas trabalhando junto, como o Marcos disse. Eu acho. Olha, na manufatura, a gente diz assim, que existe o artesanato, né? A manufatura e a maquinofatura. Mas, na verdade, hoje em dia, se você parar para pensar, os 3 existem ainda.
Tanto existe ainda trabalho artesanal, quanto existe o trabalho manufatureiro, quanto existe em maior abundância, em quantidade, a maquinofatura, que é a utilização de máquinas complexas que conseguem substituir o trabalho de muitas pessoas ao mesmo tempo, conseguem produzir em larga escala e em série, padronizar os produtos, bem bonitinhos. Isso é a indústria é a maquinofatura. Mas a maquinofatura, a manufatura, ela é a transição, é como se ela fosse uma transição. Artesanato para maquinofatura, tem a manufatura. Na manufatura, já existia a especialização do trabalhador, tipo assim, não é que a especialização, o trabalhador ele já exercia sua função, cada pessoa tinha a sua função já na manufatura, e já existiam as máquinas simples. Já existia máquinas na manufatura. A gente pensa que não existia, mas existia. Sendo que eram máquinas simples, que precisavam de pessoas para ficar regulando a máquina o tempo todo. Coisa que na maquinofatura... Tipo a máquina de costurar. Perfeito. Máquina de costurar que as pessoas geralmente têm por aqui, né? Que geralmente precisa de uma pessoa para ficar regulando aquilo ali o tempo todo, aquela máquina. Ou com o pé, aquelas antigas, que a mulher fica mexendo com o pé e com a mão o tempo todo, né? Aquelas máquinas, pronto. Aquelas máquinas ali são máquinas da manufatura. Ou então o TA, geralmente os TA que teciam tecidos, né? Algodão, enfim. Aqueles TAs antigos eram TAs da manufatura. Na manufatura já existiam máquinas, sendo que eram máquinas muito simples. Na maquinofatura, com a invenção da indústria, vai existir a substituição do trabalho artesanal e da manufatura pela maquinofatura. Que aí, o que é que vai acontecer? A gente vai utilizar máquinas complexas agora. Na verdade, o bambambam da Revolução Industrial é exatamente isso, que são a invenção das máquinas complexas. Máquinas que substituem, de fato, grande quantidade de pessoas. Então, a gente vai ver que uma das características, na outra página do livro, vai mostrar aí, assim, ó, mudanças ocorridas no ciclo do carvão, ou seja, na primeira Revolução Industrial. Uma das mudanças dessa primeira Revolução é uma mudança no quesito do modo de produzir. E esse modo de produzir, que trabalha cada vez menos pessoas, porque as máquinas são complexas, não precisa de muita gente. Então, uma das consequências da primeira Revolução Industrial é a geração de pobreza, de desemprego, porque não vai ter emprego para todo mundo. As máquinas vão se tornarem cada vez mais complexas. Então, não vai precisar mais de muita gente trabalhando. Então, uma das consequências da primeira revolução vai ser geração de pobreza e desemprego em massa de pessoas. Então, a diferença básica entre a manufatura e a maquinofatura é que na manufatura já existiam máquinas, mas eram máquinas simples, né, robustas, tipo assim, máquinas que precisavam de muitas pessoas ainda para trabalhar. Embora já existisse ali cada pessoa fazendo a sua tarefa específica, que existe também na maquinofatura, mas a maquinofatura ela traz a invenção das máquinas complexas, certo? Que utilizam fontes de energias modernas para movimentar essas máquinas. Que no início a gente tinha a produção através da força da água e depois passou a utilizar, e com abundância até o final da primeira revolução, até a segunda revolução se utilizava muito o carvão mineral, certo? Como fonte de energia para movimentar as máquinas. E locomotivas a vapor. Então, é isso que está dizendo aqui. Aí, ó, e se distingue pela produção em larga escala. Outra coisa que distingue aí a manufatura, o artesanato da maquinofatura é a produção que vai ser em larga escala da maquinofatura. O que é uma produção em larga escala, Ana Beatriz? Em grandes quantidades de produtos. A maquinofatura, uma das grandes inovações dela é essa: produzir enormes quantidades de produtos durante um determinado intervalo de tempo. Então, ela produz em larga escala e também pela especialização do trabalho, onde o trabalhador ele tem ali sua função específica. Ok, vamos lá. Aí a Inglaterra foi pioneira, isso que eu já falei, blá, blá, blá. O ciclo do carvão, vamos para aqui. No ciclo do carvão, o ciclo do carvão é basicamente o quê? Oi? Eu não entendi o que tem a ver com o ciclo hidráulico. O ciclo hidráulico é quando o início da Revolução Industrial se utilizou como força motriz para movimentar as máquinas a água. Força, a água. Por isso que é chamado de ciclo hidráulico. A primeira Revolução Industrial ela tem dois ciclos, ela tem dois momentos de utilização de fonte de energia. A primeira fonte de energia mais utilizada foi a água, mas só durou pouco tempo, isso é um curto tempo.
A fonte de energia realmente mais utilizada vai ser o carvão mineral. Tá entendendo? Ah, entendi. Vai ser realmente o carvão mineral, a fonte de energia mais utilizada. Mas no início das primeiras indústrias, teve esse períodozinho de utilização da força da água. Por isso que é chamado de ciclo hidráulico. E as primeiras indústrias a surgirem no mundo, que foi na Inglaterra, óbvio, eram indústrias têxteis de tecido, de roupa, tudo mais, eram indústrias têxteis. Por quê? Porque a Inglaterra tinha muitas colônias que produziam algodão, então ela tinha matéria-prima para isso. Então, as primeiras indústrias eram indústrias têxteis e indústrias siderúrgicas. Eram as indústrias que mais tinham durante a primeira revolução. Têxtil e indústria siderúrgica. Que produz o quê, siderúrgica? Aço, ferro, né? Que são produtos que vão servir aí para outras coisas. Mas essas eram as indústrias mais importantes da primeira revolução industrial. Indústria têxtil e indústria siderúrgica. As mais importantes. Aí aqui vem o ciclo do carvão, que realmente foi a energia mais utilizada durante a primeira revolução, né? Que eu já falei. Que mais? E aqui ainda destaca, né, no ciclo do carvão, a utilização da indústria naval, né? Porque os navios, com a utilização do carvão mineral, os navios passaram a ser também a vapor, né? Então, passou-se a utilizar o carvão dos navios para produzir e também para circular os navios e se tornar aí um meio muito utilizado até hoje em dia para a exportação de produtos, mercadorias. Com o emprego dessa nova fonte de energia para produzir vapor e movimentar as máquinas e locomotivas, iniciou-se um período de mecanização. Ok. As linhas férreas e os navios a vapor agilizaram o transporte tanto de pessoas quanto de mercadorias. O vapor utilizado como energia para movimentar máquinas substituiu o trabalho anteriormente que era feito por pessoas ou por animais. Então, o carvão mineral ele foi essencial porque ele meio que acabou substituindo, né, o trabalho que a gente fazia, o trabalho que animais faziam no ciclo hidráulico. Pronto, ok. Aqui tem algumas imagens, né, desse período. Transformação da produção têxtil. À esquerda, a gente tem aqui, né? À esquerda, um tecelão opera um TA manual em sua oficina. 1762. À direita, trabalhadores de uma indústria abastecem teares mecânicos. Aqui o TA já é mecânico. Enquanto aqui o TA ainda é um TA manual, tá vendo? Bem manufatura. Aqui na direita já é um TA mecânico, já é um TA aí que não precisa de tantas pessoas. Estão vendo a diferença? Mudanças ocorridas no ciclo do carvão. Ana Beatriz, isso aqui são mudanças de quê? Se é ciclo do carvão, é mudanças da primeira Revolução Industrial, né? Pois bem, durante a primeira Revolução Industrial, a gente vai ver que vão ocorrer diversos tipos de mudanças que vão permear a sociedade, o espaço, vão permear o espaço político e também econômico. As mudanças econômicas, elas consistem em quê? Alguns produtos vão ser barateados, porque a indústria vai produzir em série, vai padronizar os produtos e vai produzir também em larga escala. Então, vai produzir enormes quantidades de produtos. O que o artesanato não conseguia fazer e a manufatura não conseguia fazer, a maquinofatura vai conseguir fazer, que é padronizar os produtos e, de certa forma, produzir em larga escala, gerar muito estoque. A maquinofatura vai fazer isso. Então, uma das mudanças econômicas é isso, vai baratear os produtos industrializados, e até hoje, se você pegar, por exemplo, eu vou comparar o preço de um produto industrial com um produto artesanal. Qual é o mais caro, geralmente? O mais caro de se fazer? Artesanal e qual? O mais caro para a gente comprar? Artesanal. O artesanal, né? Então, a indústria, a maquinofatura, ela passa a baratear os produtos, porque eu vou produzir muitos em enorme quantidade. Ela barateou os produtos, por causa dessa produção em larga escala e em série. Ela barateou, organizou a produção, dividindo por tarefas, cada trabalhador fazendo a sua função específica, participando de uma etapa do processo produtivo, ok? Outra coisa que promoveu de início uma certa mudança econômica, né? Fazer com que o trabalhador ele tivesse cada um a sua função específica. Mudanças sociais. Houve um aumento da população, por quê? Oxe, Ana Beatriz, por que houve um aumento da população com a primeira Revolução Industrial? Primeira revolução promoveu o aumento da população. Porque as pessoas, elas buscavam mais empregos. Na cidade para conseguir empregos. Não. Por que houve um aumento da população com a primeira revolução? Eu acho que por causa da qualidade de vida. Não sei. Melhorou? Melhorou? Não, piorou. Imagine uma coisa. Esse aspecto aqui social de aumento da população tem a ver com o aspecto espacial.
começou a haver uma migração em massa de pessoas do campo para as cidades, né? Êxodo rural. Começou a ocorrer formação de povoamentos nas proximidades ali das indústrias. Ok. Para que as cidades recebessem o maior número de pessoas, era necessário pavimentar ruas, era necessário criar meios com que as pessoas permanecessem nas cidades. Então, houve iluminação pública, criação de iluminação pública, abertura de ruas, distribuição de água encanada, melhoramento da questão do esgoto, enfim, começou a haver uma melhoria na condição de vida das pessoas nas cidades. Essa melhoria na condição de vida fez com que ocorresse uma diminuição da mortalidade. As pessoas morriam muito antes da Revolução Industrial por doenças, por infecções e tudo mais. Mas com a primeira Revolução... Elas morriam muito por causa da falta de higiene que tinha. Falta de higiene, isso, perfeito. Com a primeira Revolução, eles passaram a se preocupar mais com essas questões. Então, de certa forma, diminuiu a mortalidade na Europa, né? Sobretudo ali, de início, aqui a gente está falando da Inglaterra. Não, começou a diminuir a mortalidade lá. Diminuiu a mortalidade, mas a natalidade, que são os nascimentos, se manteve. Então, imagine, vai haver o quê? Um aumento da população, né? Mortalidade caiu, mas a natalidade se manteve. O número de nascimentos se manteve. Então, houve um aumento da população. Uma das consequências da primeira revolução, esse aumento da população. Por quê? Porque caiu a mortalidade, mas a natalidade se manteve. Isso é o início da transição demográfica, viu? Quando a gente está estudando, não sei se vocês viram isso ano passado, transição demográfica. Sim. Viram, né? Pronto. Pois bem, aumento da população. Mas a natalidade lá era alta? A natalidade e a mortalidade, elas geralmente eram altas. As duas. Eram altas nessa época aí. Quer dizer, antes de começar a primeira revolução, né? As duas eram altas. E o crescimento populacional era baixo, porque, tipo, você tinha uma mortalidade alta e uma natalidade que era alta. Então, tipo, o crescimento da população era baixo, era pequeno. Entendeu? Mortalidade era alta, mas a natalidade também. Ok. Então, ó, uma das mudanças foi sociais. Aumento da população, surgimento de uma nova classe social. Qual era a classe social que estava surgindo? O proletariado, né? Era isso, mas tá tudo bem. Indústrias, o proletariado, surgiu com a Revolução Industrial, proletário. Agravamento de problemas como desemprego, pobreza, exploração do trabalho infantil e etc. Vocês sabem que no início da Revolução Industrial, todo mundo trabalhava, né? Não tinha esse negócio de, criança não pode trabalhar, não. Pode. Trabalhava até 8, 10 horas por dia. Eles trabalhavam menos, mas trabalhavam. Não existia esse negócio de criança não trabalhar, não. Mulheres, homens e crianças trabalhavam. É claro que adulto poderia chegar a trabalhar 14 horas por dia, 16 horas por dia numa indústria, mas criança também trabalhava. Outra coisa que eu falei já para vocês, por que ocorreu desemprego e pobreza? Uma das consequências sociais são essas. Lembram? O desemprego foi por causa das máquinas. Que elas já faziam, tipo, muita coisa. E a pobreza porque eles não tinham emprego. Não tinha emprego para todo mundo. Muita gente saindo do campo em direção às cidades, êxodo rural, e não tinha emprego para todo mundo. Então, acabou que gerou, a gente vai ver já isso aqui, acho que está aqui na espacial, a formação de favelas. Favelas surgem por quê, Ana Beatriz? Porque não tem emprego para todo mundo, não tem espaço para todo mundo, e aí começam as pessoas a habitar locais periféricos, distantes do centro da cidade. Periferia quer dizer locais distantes do centro. Então, um dos motivos de formação de favelas é exatamente esse. Ocorre o êxodo rural, não tem emprego para todo mundo, não tem condição ali de se fixar, acaba morando em locais marginalizados, e aí formando favelas. Então, falamos das sociais, políticas, transformações políticas da primeira revolução. Ocorreram as primeiras manifestações, a gente já falou que surgiu o proletariado, né? Surgiu o proletariado, que é a classe de trabalhadores que trabalham nas indústrias. Ok. As primeiras tentativas de se formar sindicatos surgiram na primeira revolução já. As primeiras manifestações surgiram na primeira revolução industrial. Visando o quê? Melhores condições de trabalho nas indústrias, maiores salários para todos, associações de trabalhadores que deram origem ao sindicato. Pronto, falei isso aqui já. Então, é com a primeira revolução que vão surgir aí a formação, né, incipiente dos primeiros sindicatos, das primeiras movimentações de trabalhadores. Eu acho que eu ia falar outra coisa, não lembro não o que eu ia falar, não. Enfim, quando eu lembrar eu digo. E por último, as transformações espaciais. Que transformações espaciais é essa? Que envolvem o espaço, né? Ao longo das ferrovias surgiram povoados, ocorreu o êxodo rural, ok, aumentou a quantidade de pessoas nas cidades, ok,
mas isso foi acompanhado de maiores investimentos no espaço urbano. Iluminação pública, ruas, distribuição de água encanada, tratamento de esgoto, de doenças, melhorou a alimentação das pessoas também, porque passou a produzir mais alimentos. Tudo isso promoveu uma diminuição da mortalidade, mas a natalidade se manteve estável. E é por isso que lá em cima, como mudança social, a gente vai encontrar um aumento da população. Aí aqui, em consequência, ocorreu o aumento de problemas urbanos, como proliferação de moradias precárias, que são os cortiços, e favelas. Justamente pelo fato de que não tinha emprego para todo mundo, não tinha, se você não tinha dinheiro para comprar um terreno ou habitar uma área central, você ia morar numa área marginalizada, periférica, distante do centro, distante do trabalho, distante de oportunidade de trabalho, de melhores condições de vida. Então, formaram as favelas. E terminamos aí, agora vamos para a segunda Revolução Industrial, né? Segunda Revolução começa quando? Metade do século XIX. Quais são as grandes inovações da segunda Revolução Industrial? Duas coisas que a gente fala muito quando cita a segunda Revolução, a gente fala muito de... Acho que travou. Fala muito de petróleo, da segunda Revolução, e fala muito também de eletricidade. As grandes inovações da segunda Revolução são isso aí. Eletricidade e petróleo. É quando o carvão vai começar a sair de cena e vai entrar o petróleo como a principal fonte de energia, né? Segunda Revolução. Então, a partir de 1850, metade do século XIX, e vai até mais ou menos metade do século XX, a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução ela é caracterizada por se espalhar por vários outros países. Então, enquanto na primeira Revolução a gente tem ali a figura da Inglaterra, como o único país ali, potência global, né? A gente poderia dizer que aquela ordem mundial ali durante a primeira Revolução era uma ordem mundial praticamente unipolar. Era uma ordem mundial unipolar. Tinha ali também a França crescendo muito em termos econômicos, mas tipo, o país que concentrava o maior poder econômico do mundo era a Inglaterra, durante a primeira Revolução. Já na segunda Revolução, a gente vai ver que as indústrias elas vão se espalhar por várias outras potências. Como, por exemplo, é quando os Estados Unidos vai começar a se industrializar, Japão, vai começar a busca do Japão. Vocês estudaram expansionismo japonês, não foi? Imperialismo japonês no século XIX, que é quando o Japão começa a se industrializar. É um país pobre em recursos minerais, em matérias-primas, então ele precisa disso para se industrializar, século XIX, e aí começa a tentar invadir outros países na Ásia. Invadir a Manchúria, na China, invadir alguns países do Sudeste Asiático, em busca disso, porque eles eram pobres, eles são pobres até hoje, em recursos naturais. Então, na segunda Revolução, se industrializa Estados Unidos, Japão, França e a poderosa Alemanha, certo? Que hoje é a maior economia de toda a Europa.